Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e eu volto aqui basicamente um mês sem postar nada, com a maior cara lavada para dizer que foi trabalho. Eu realmente estava muito corrido com os ensaios da peça que eu estava fazendo. E abril foi um mês muito louco, assim, porque juntou o musical que eu estava ensaiando, que estreamos esse primeiro final de semana de maio. Então, e para quem trabalha com arte sabe que quanto mais próximo da estreia, mais louco fica, né? Você fica mais sem vida, você passa mais tempo no teatro, às vezes você chega muito cedo, não sabe a hora que vai embora, não sabe a hora que você vai ter pausa, etc. E então não tive os feriados, os meus finais de semana começaram a ser de trabalho também, e enfim, foi uma loucura. E assim como eu tava sem tempo para gravar, eu também tava meio sem tempo para ler, eu lia bem de vez em quando dava nesse período. E enfim, então realmente gravar vídeo não rolou. Eu tentei encaixar na rotina várias vezes, colocava na minha listinha de coisas pra fazer, gravar vídeo e assim, não rolava. Ainda no começo de abril, teve a questão de que eu também produzi meu primeiro projeto de cultura, que foi um concerto. E foi uma produção assim, a jato, porque a confirmação, né, com o local que eu ia fazer o evento foi muito em cima. Foi basicamente 10 dias antes do evento acontecer. Então, eu trabalhei também muito nisso e ainda por cima tinha a faculdade, que tudo isso foi no meu período de provas. Que bacana. E eram trabalhos, né, trabalhos, depois teve as provas de múltipla escolha, né, enfim. Então, foi tudo bem corrido, eu tenho 12 matérias na faculdade, então tudo encavalou muito e eu, querendo ou não, o canal acabou ficando um pouco de lado, mas volto eu aqui de cara lavada para nós conversarmos um pouco sobre o que tem sido a leitura e o que virá por aí, né? Que, aliás, o que tem sido, já vou dar um baita spoiler, basicamente não tem sido, né? Eu consegui terminar, agora em abril, a leitura de Relatos de um Gato Viajante, que eu li aqui no Kindle, né? Eu tinha comprado, tem alguma promoção da Amazon que eu aproveitei e comprei. E vou mostrar a capa para vocês. E foi uma leitura muito gostosa. É um livrinho bem tranquilo de ser lido e tal. Então foi gostoso, mas como eu tava bem sem tempo, acabou que a leitura não foi tão frequente como eu gostaria que tivesse sido, né? Aqui a capa para vocês. É um livro tranquilo, ele tem umas 240 páginas por aí. Eu acabei levando tempo para terminar, mais por conta dessa questão da rotina, né? E aí eu acabei mais ou menos os meus planos de leituras curtas, que eu estava sem tempo. E agora eu fiquei até um pouco sem rumo, na real. Profissionalmente falando, eu tinha uma ideia em mente, né? Que eu queria começar a estudar os livros relacionados a roteiro. Então, mas aí é uma área mais profissional de estudo, né? Então, o primeiro que eu quero pegar é aqui a Poética do Aristóteles, que é basicamente um primeiro tratado que se tem sobre roteiros. Então é uma edição da Editora 34 e ele é bilíngue, né? Então, de um lado é grego, o outro lado é a tradução em português. Então ele, né, tem umas 200 e pouquinhas páginas, mas como cada página é em um idioma, ele acaba tendo metade disso, né? Deve ter umas 100 e pouquinho. Não é um livro longo, mas eu também não sei como que é a linguagem disso aqui, se é um livro que realmente é fluido ou se na verdade ele é bem travado por ser muito complexo. Não sei. Da bisoiadinha que eu dei, eu senti que não é um livro que eu consigo ler na rua, por exemplo. Não sei se vocês têm essa distinção, mas é um livro que eu preciso estar um pouquinho mais concentrado, pelo menos o prefácio, né? Eu senti essa linguagem, assim, que ler assim no caos de um trem da vida não rola muito. Você precisa estar concentrado, de preferência com um caderno, anotando, etc. Então, eu até levei um dia na bolsa, dei uma olhadinha, mas eu desisti. Falei, não, isso não é livro para ler na rua. Então, agora que eu tô mais em casa, eu vou voltar a poder estudar, ter minha rotina em casa. Então, é o momento que eu quero pegar esse aqui para começar a ler. E aí, logo em seguida, eu quero pegar 2 livros de roteiro que eu tenho aqui, do Robert McKee. E são esses dois aqui, né? Ou, ao contrário. O Story e o Diálogo. São 2 livros do mesmo autor. E ele é, assim, uma peça meio chave quando se fala de roteiro, né? Aristóteles é um pouco por ser o primeiro tratado, digamos assim, de escrita de poética, de tragédias, né? Ele vai trazer um pouco mais estrutura de um roteiro.
E o McKee vai trazer também esse aspecto de um roteiro, de estrutura, enfim, aqui essa parte de diálogos, personagens, e enfim. Então, quando falam sobre esses assuntos, geralmente mencionam muito sobre os termos do McKee, né? Eu tive, por exemplo, eu fiz um curso de audiovisual ano passado e alguns elementos até de interpretação foram usados mencionando aspectos que ele usa para falar de roteiros, né? Então, acho que é bem legal, ainda mais porque aumenta muito a sua... Não só te ajuda a escrever, né? Eu não sei se vou querer escrever peça na vida, na real. Se vou querer escrever textos, não sei. Não sei se é muito a minha vibe, mas enfim. Mas acho que ajuda você a ser mais analítico também. Tanto ao ver outros roteiros, quanto vendo em filme, né? Tem algumas estruturas meio básicas, assim, de roteiro, que com certeza, você entendendo melhor, você entende certinho os arcos ali, um certo padrão. Então, quero investir um pouco nesses livros, então, provavelmente, profissionalmente falando, essas sejam as minhas próximas leituras. Como eu tava, assim, realmente bem perdido do que pegar de livro, eu ainda confesso que eu tô dando uma respirada para ver se eu pego algum livro maiorzinho, porque, né, como tem sido tão corrido assim, dá até um receio de pegar um livro grande. Então eu peguei Passeio ao Farol, da Virginia Woolf, que tinha aqui na estante. Eu tô bem no comecinho, não tenho muito a falar sobre ainda. Parece que vai ser bem interessante, mas ainda é cedo para eu emitir uma opinião. Aproveitar que ele é curtinho, então espero ler logo, assim. E aí, o que vem depois, só Deus sabe. Porque tem alguns aqui perdidos, né? Então tem Grandes Esperanças do Dickens, que eu queria muito ler. Tem Jane Austen, né? Emma, aqui. Tem Dostoiévski, Crime, Castigo e o Idiota, que tá aqui também esperando. Pais e Filhos, do Turgenev. Enfim, Tom Sawyer. Tem o Guerra e Paz pra terminar, que eu deixei ele de lado. Enfim, então eu não sei o que eu vou fazer no momento, eu realmente estou um pouco perdido. Não sei se eu retomo a leitura do Guerra e Paz, se eu deixo mais um tempo parado e pego outras coisas. E ainda tem um grande empecilho no meio dessa história, que teve a Feira do Livro da Unesp. E eu comprei, vou gravar em outro vídeo para mostrar para vocês tudo que eu comprei lá. Então, eu tô ainda um pouco perdido, é muito ruim isso. Eu confesso que toda vez isso acontece, mas quando eu começo um novo trabalho, assim, né, tipo teatro, que exige muito tempo, etc., eu me perco no início do trabalho para me estabelecer naquela nova rotina. E sempre é assim, é uma rotina muito doida que depois inverte. Então, sei lá, às vezes você tem a semana muito corrida e o final de semana vago. E aí chega um momento que o jogo vira. Então eu tava ensaiando, né, de segunda a sexta, depois de domingo a domingo. E aí agora a gente estreou, então agora inverte. Então, de segunda a quinta, na real, eu vou ter folga e de sexta a domingo eu tenho peça. Então eu vou ter que me achar de novo nessa rotina. Então eu tava lendo todo dia no trem, para o trabalho e tal, não sei o quê. Agora já não tem mais esse trem no meio do dia, porque eu não vou sair de casa. Então eu vou ter que restabelecer minha estrutura em casa. Vou ter que retomar coisas que eu deixei de fazer nesse período por conta dos ensaios. Então, por exemplo, Kung Fu. Fiquei 2 meses sem ir nas aulas, porque não tinha como conciliar os horários. Então, vou ter que voltar a colocar isso na rotina, voltar a fazer faculdade em casa, no horário que eu costumava fazer. Então, assim, para eu me readaptar, também é um pouco difícil, porque tudo saiu do lugar, né? Os horários que eu faço, os horários e dias que eu faço as tarefas de casa, enfim, uma loucura. Então, essa é a primeira semana, né, pós-estreia. Então, essa semana foi mais folga, porque eu tava realmente exausto. E eu ainda tô assim, como assim hoje eu não tenho que sair esse horário para ir trabalhar? Que horas que eu vou fazer tal coisa, sabe? Eu ainda tô meio estranhando. A partir da próxima semana eu já volto com uma rotina um pouco mais regrada, mas não tenho deixado de fazer as coisas. Essa semana eu tô fazendo, mas assim, com um pouco mais de folga, sem tabelar tudo, mas da próxima semana provavelmente eu volto com um pouquinho mais de rigor para ir bonitinho. Então é isso, é uma atualização não tão atualizada assim,
porque eu tô um pouco perdido no momento, mas só para também ressuscitar esse canal, trazer as atualizações de maio, os projetos de leitura, como sempre, né? Digam nos comentários o que vocês esperam, o que vocês acham, se alguns dos livros que eu falei vocês acham melhor, querem um vídeo sobre. E é isso, me sigam nas minhas redes sociais, tenho postado algumas coisas lá sobre a peça que eu tô fazendo. Se vocês querem saber mais também sobre o meu projeto cultural, sobre a minha produtora, deixem tudo aí nos comentários. Me sigam nas redes sociais, deixo como sempre o wishlist da Amazon, quem quiser colaborar com o canal. Ah, eu esqueci de falar, também tem a leitura do Game of Thrones, né? Que a gente vai começar o 3º livro agora. E eu não comprei ainda, no caso. Eu achei que eu ia conseguir comprar na Feira do Livro da Unesp e adivinha, não levaram. Pra minha infelicidade e pro meu bolso, porque ia ser bem mais barato, né? Infelizmente. Não levaram, eu comprei na Amazon mesmo, mas ainda não chegou. E pelo que eu vi, ele é maiorzinho que os outros, né? Esse daqui tem tipo 600 páginas, esse tem 800 e lá vai, então tá crescendo o bichinho. Então é isso, até o próximo vídeo do canal.